Fenômenos mediúnicos ao longo do tempo. A mediunidade sempre existiu. As primeiras manifestações mediúnicas apresentam-se sob a forma do animismo tribal, com a personalização das forças da natureza. Assim, originou-se a crença na pluralidade dos deuses, uma vez que chamando Deus a tudo o que era sobre-humano. Os primitivos tinham por deuses os espíritos. Com o desenvolvimento mental do ser humano, funde-se a experiência e a imaginação, dando nascimento à mitologia, com as suas divindades, por exemplo, os deuses do Olimpo grego. As deusas mitológicas não eram senão a personificação alegórica dos espíritos protetores, protetores da ciência e das artes, como os deuses lares, que simbolizavam os espíritos protetores da família. Os arquivos de todas as nações mostram que desde épocas remotíssimas a evocação dos espíritos era praticada por certos homens que tinham feito disso uma especialidade. O mais antigo código religioso que se conhece, os Vedas da Índia, milhares de anos antes de Jesus, afirma a existência dos espíritos e se exprime a esse respeito assim. Os espíritos dos antepassados, no estado invisível, acompanham certos sacerdotes nas cerimônias, em comemoração dos mortos, sob uma forma aérea. Também, desde a mais remota antiguidade, o povo chinês entrega-se à evocação dos anciões. O missionário Évariste Hooke refere grande número de experiências cujo fim era a comunicação dos vivos com os mortos. Com o tempo e em consequência das guerras que forçaram parte da população hindu a emigrar, o segredo das evocações espalhou-se em toda a Ásia, encontrando-se ainda entre os egípcios, os hebreus, essa tradição que veio da Índia. Todos os historiadores estão de acordo em atribuir aos iniciados do Antigo Egito poderes que pareciam sobrenaturais e misteriosos. Os magos dos faraós realizavam estes prodígios que são referidos na Bíblia, mas deixando de lado o que pode haver de legendário nessas narrações, é bem certo que eles evocavam os mortos. Moisés, que foi discípulo dos egípcios, proibiu formalmente que os hebreus se entregassem a essas práticas, afirmando que entre nós ninguém use de sortilégio e de encantamentos, nem interrogue os mortos para saber a verdade. Houve sempre investigadores que foram tentados por essas evocações misteriosas. Instituíam uma doutrina secreta, a que chamavam Cabala, mas cercando-se de precauções e fazendo o adepto jurar inviolável segredo para o vulgo. Qualquer pessoa que, sendo instruída nesse segredo, a evocação dos mortos, guarde-a com vigilância, assim poderá contar com o amor de Deus e o favor dos homens, e também tornar-se herdeiro de dois mundos, aquele em que vivemos agora e o mundo futuro. Isto diz o Talmud, o livro que contém a doutrina da lei mosaica. Ainda com respeito ao povo hebreu, deve-se ressaltar que o profetismo em Israel é um dos fenômenos transcendentais mais notáveis da história. A verdade é que os profetas israelitas eram médiuns inspirados. A origem do profetismo em Israel é assinalada por imponentes manifestações. Um dia, Moisés escolhe 70 anciões e os coloca ao redor do tabernáculo. Jeová revela sua presença em uma nuvem e, imediatamente, as poderosas faculdades de Moisés se transmite aos outros e eles profetizam. Na Grécia, a crença nas evocações era geral.
Todos os templos possuíam mulheres chamadas pitonisas, encarregadas de proferir mensagens, evocando os deuses, ou seja, os espíritos. Discípulos de Sócrates referem-se com admiração a respeito ao amigo invisível que o acompanhava constantemente. Na Itália sucede o mesmo que na Índia, no Egito e entre os hebreus. O privilégio de evocar os espíritos primitivamente reservado aos membros de classe sacerdotal espalhou-se pouco a pouco entre o povo. Em Roma, sabe-se que Nero, nos últimos dias de seu reinado, viu-se fora do corpo, junto de Agripina e de Otávia, sua genitora, e sua esposa, ambas assassinadas por sua ordem, ali pressagiarem a queda no abismo. Os espíritos vingativos em torno de Calígula eram tantos que, depois de lhe enterrarem os restos nos jardins da Lâmia, eram ali vistos frequentemente, até que se lhe exumaram os despojos para a incineração. Na Gália, o processo de intercâmbio com o plano espiritual era intenso. A comemoração dos mortos é de iniciativa gaulesa. No dia 1º de novembro, celebrava-se a festa dos espíritos. Não nos cemitérios. Os gauleses não honravam os cadáveres, mas sim em cada habitação onde os videntes evocavam as almas dos defuntos. No entender deles, os bosques eram povoados por espíritos errantes, os corrigans, almas em procura de novas encarnações. Continuamos esse tema no próximo vídeo. Ficamos por aqui, agradecidos e pedindo sempre: Jesus, esteja conosco.